Olá, eu sou Mirley Castro e sejam bem-vindos ao PodLei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso programa tem o oferecimento de Rápido Chapuri, Vitrine das Cores, Clínica de Estética Rosa de Saron e Alto Posto Rio Branco. Gente, olha só, semana passada nós trouxemos a doutora Alana Buquerque para falarmos sobre o CDC, 35 anos do Código do Consumidor, um tema bem importante para você e, lógico, que a gente não poderia deixar de trazer ela, a doutora Marina Belandi, para falarmos sobre superendividamento, um tema muito importante para você que está aí em casa. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já para o nosso bate-papo. Na Transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a Transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Você já conhece o combustível Dura Mais? Ele está disponível aqui no Alto Posto Rio Branco e é sinônimo de economia e confiança. A gasolina e o etanol Dura Mais rendem mais quilômetros por litro, protegem o motor e garantem muito mais desempenho para o seu carro. Alto Posto Rio Branco. É confiança, preço justo, qualidade e o combustível certo para você rodar muito mais. Dura Mais. Seu veículo vai mais longe por menos. Voltando ao nosso intervalo comercial e agora sim, vamos começar o nosso bate-papo. Preste atenção. Você que está em casa, já vai lá, pega o telefone, já vai lá no canal no YouTube, Rádio Calçadão Acre e compartilha esse vídeo. Estamos ao vivo aqui na TV Rio Branco e também pelo nosso canal no YouTube, Rádio Calçadão Acre. Também vai lá, já segue a gente no Instagram, PodLei Acre. Antes da gente apresentar, lógico, a doutora Marina, vamos falar um pouco dos nossos colaboradores. Preste atenção. Vitrine das Cores é a loja de tinta para você comprar tinta com preço super justo e tinta do momento. A tendência, quer pintar sua casa, seu ambiente? Inclusive tem produto lá antiderrapante, olha só, que evita o acúmulo de água. Vitrine das Cores, 2 endereços para melhor te atender. Na Via Chico Mendes e no Bosque. Nós temos também Rápido Chapuri, que é a sua transportadora.
rapidez, agilidade, com total segurança e assegurada, a sua carga chega aqui em Rio Branco, de São Paulo, Goiânia e Porto Velho. Então você já sabe, rápido, Chapuri, a sua transportadoras. É só falar com o meu amigo Daniel, que fica ali atrás do Alto Posto Amapá. Nós temos clínica de estética Rosa de Saron, que é para você, mulherada aí, tirar o estresse, lá fazer a sua drenagem linfática, remoção de sinal, limpeza de pele, clínica de estética Rosa de Saron. Telefone e endereço. Alto Posto Rio Branco é para você abastecer seu carro com gasolina Dura Mais, gasolina de qualidade. Preço justo, excelente atendimento. Fica ali em frente à TV Rio Branco, na Avenida Ceará. Agora sim, nós vamos começar o nosso bate-papo com ela, Marina Belandi, que é especialista em direito bancário. E a gente vai falar sobre superendividamento. Olha só, gente, chegar mais perto de vocês. Presta atenção, quem é hoje em dia que não tem aí uma conta atrasada, que está endividado, né? Então, presta atenção nesse bate-papo de hoje com ela, Marina Belandi. Seja bem-vindo. A mãozinha para dar sorte sempre. Seja bem-vindo ao nosso Pode Ler. Primeira vez, né, doutora? Primeira vez. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Então, assim, meia hora de podcast com ela hoje. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Pode Ler. A gente sempre tenta trazer pessoas que possam colaborar com o nosso podcast e levar os nossos telespectadores que nos dão o prazer de estar conosco todas as sextas-feiras. Obrigada. Doutora, vamos falar um pouquinho, né, de quem é a Marina Belandi? Bom, eu sou advogada, né, tenho 43 anos, tenho 16 anos de profissão, sou apaixonada pela minha profissão, acho que eu desde que eu estudei, que eu iniciei a minha vida, eu sempre quis ser advogada, então eu sou assim, eu não me vejo fazendo outra coisa que não advogar. Então, acho que por isso que eu gosto tanto. Se realiza, né, doutora? Me realizo como advogada e eu gosto do que eu faço. E eu faço com amor, né, com paixão, tudo que eu desenvolvo, as teses, né, a gente busca teses, o que eu faço, ações, você faz com carinho, busca êxito, né, encontrar soluções para quem busca, e muitas vezes acha que não tem solução para aquele problema, mas quando você busca um profissional que ama o que faz, nós encontramos uma solução, sim. Ai, que legal. Doutora, vamos começar perguntando o que é superendividamento. É um nome longo. É um nome longo, né? O superendividamento. O que é o superendividamento? Superendividamento, ele veio com uma alteração legislativa, né, a 14.181 de 2021, né? Uma lei recente, 2021. Criança ainda, né? Sim, ainda está em desenvolvimento ainda. Ainda nós temos algumas dificuldades, né, no dia a dia, nos processos e tudo, mas foi uma alteração legislativa no Código do Consumidor, né, que acredito que a colega que esteve aqui na semana passada também. Maravilhosa, doutora Alana. A Alana também, né, nossa presidente do PROCON também, deve ter feito um comentário sobre essa alteração legislativa, que também foi algo muito bom para a proteção do consumidor, né, e reorganização, né, também dessas dívidas, né, que quando nós falamos em uma pessoa superendividada, em promover uma ação, nós estamos falando em proteção desse consumidor e uma reorganização, né, de dívidas. Né? E quando você fala assim, Marina, como é que é essa situação de superendividamento? Quem é que está nessa situação de superendividado, né? Vou comentar, vou falar em palavras mais simples, porque eu acho que é interessante nós não deixarmos muito juridiquês. Exatamente, não, podcast, pode ler Acre, não tem juridiquês, gente, tá? Para que nós possamos ser melhores compreendidos. Né? Quem é o superendividado? O superendividado são aquelas pessoas que o que ela ganha é insuficiente para ela pagar as contas mensais, né, como energia, água, a feira do mês, alimentação, todas aquelas despesas básicas que nós temos do dia a dia, as mensais de casa, né, a manutenção.
Que é o famoso mínimo existencial, Sim, né? Se você não está dando conta escola disso... das crianças, né? Quem paga, plano de saúde, medicações, que muitas vezes tem pessoas que fazem uso de medicações, e as dívidas contraídas com empréstimos. Nós temos empréstimos pessoais, né? Que são aqueles empréstimos, muitas vezes, que são descontados na nossa conta corrente, e temos os empréstimos que são descontados lá na folha, né, que são os consignados, Sim. que são descontados já diretamente na folha de pagamento. Quem é servidor público tem isso, e também os seletistas, né, que são os consignados, que tem em tese, né, tem um teto, que é 35%, 40%, que se pode fazer esse desconto já lá na folha de pagamento. Essas pessoas, ao longo do tempo, elas vão contraindo esses empréstimos, né? O cartão de crédito também, ele entra também nessa repactuação, né? É uma outra coisa que faz a pessoa ficar super endividada e vai levando. E a pessoa, ela vai contraindo empréstimos por N situações. Cartão de crédito é o vilão, gente. O cartão de crédito é algo que você tem que ter muita atenção. Mas também existe uma regra nova aí, que você também, depois a gente pode fazer um comentário ao final, né, sobre o cartão de crédito específico. Mas voltando ao superendividamento, nós temos que pensar que a pessoa superendividada, ao longo do tempo, ela foi contraindo esses empréstimos. Quando você contrai esses empréstimos, você tem que ter sempre a atenção, porque quando nós vamos entrar com uma ação de superendividamento ou pensar, né, levar isso à justiça, nós temos que ter uma pessoa de boa fé, que ela contraiu isso de boa fé. Vamos colocar aqui o que é uma pessoa que contraiu essas dívidas de boa fé. Ela perdeu o emprego e teve que contrair uns empréstimos para saldar algumas coisas emergencial. Ficou doente, né? Contraiu empréstimo para ter que viajar. Muitas vezes nós temos muito isso aqui no nosso estado, né? Viaja para fazer um tratamento fora do estado. Então, acaba pegando algum dinheiro emprestado, né? Com o banco, com terceiros. E isso vai, né? Virando ali uma bola de neve até ao momento que essas dívidas, esses muitos empréstimos, ela não consegue mais pagar. Sim. Né? Vai ficar tanto que ela não tem condições de arcar com o mínimo da família, pagar alimentação, Sim. pagar uma energia, pagar a conta de telefone, a conta de internet. Não tem. Então, ela não tem mais condições de dar subsistência à própria família, né? E a ela. Fora, essa pessoa, ela é também um excluído social. Porque nós temos que pensar que não é só pagar essas contas, né? Nós temos que pensar que essa pessoa, ela também merece um lazer, uma pizza. Não é pecado você estar super endividado, devendo ao banco ou com vários empréstimos, mas não ter o direito de um domingo, de lazer, um com a sábado, família, né? Comer uma pizza, ir numa sorveteria, tomar um açaí com a família. Sim. Também. Ela se torna até um excluído, né, social, que a gente chama. Né? Nós comentamos até isso, que ela se torna um excluído social. Doutora, como que essa lei do superendividamento pode ajudar as pessoas endividadas? Assim, a lei, ela serve para a proteção do consumidor e para a reorganização, né? Primeiramente, a pessoa superendividada, ela precisa procurar um profissional especialista na área. Né? É feita uma análise, né? Nós fazemos uma análise da situação. Nem toda pessoa que ela está endividada, ela pode estar dentro do superendividamento. Não é toda pessoa endividada. Tem algum critério específico? Eu tenho alguns critérios que eu faço, né, no meu escritório. Mas, por exemplo, vamos colocar um. Você tem que estar um parâmetro que a pessoa não consegue nem o mínimo. O que é esse mínimo que a gente coloca, né? Isso. Ela não está conseguindo pagar alimento, colocar alimento na mesa de casa. Ela não consegue pagar critérios, né? A energia. Né? Então, ela vai ficar sem energia, a família dela. Ela não consegue pagar a água. Né? Ela não consegue o dinheiro para a locomoção, por exemplo, para ir trabalhar. Então, assim, tem essas questões que nós temos que fazer uma análise, né, de todos esses critérios
E isso, né, vai facilitar na hora de você levar isso ao juiz, com provas documentais, né? Essas são provas documentais. Você pode trazer, eu posso citar aqui quais são as provas que você precisa. Sim. Né? Primeiramente, contra-cheques, né? A gente pede pelo menos os 6 últimos contra-cheques para fazer essa prévia. Os extratos das contas bancárias para fazer uma análise se a pessoa não está gastando, por exemplo, com besteiras, né? Com viagens, por exemplo. Você não pode pegar empréstimos, que eu falo contrair empréstimos de boa fé, pegar empréstimos e viajar. Então, você não está sendo de boa fé. Né? Quando você pega um empréstimo e vai viajar, ou pega um empréstimo para fazer uma cirurgia, não é contrair dívidas, né, de boa fé. Você contraiu dívidas para fazer algo que era, em tese, desnecessário. Doutora, como é que funciona essa renegociação de uma pessoa superendividada? Né? Estou super endividada, a senhora já falou tudo aí, quais são, como que é uma pessoa super endividada, e aí como é que eu faço para fazer a renegociação das minhas dívidas na justiça? Ah, sim. Na justiça, nós fazemos essa avaliação e a gente apresenta, pegamos o saldo devedor de todas as instituições, de todos esses entes onde a pessoa está devendo, né? Por exemplo, vamos supor, está devendo 100 mil para o banco X, mais 200 mil para o banco Y. Então, nós vamos apresentar uma planilha e um plano, né? Um plano para apresentar ao juiz e a esses credores. E esse plano, ele pode ser homologado, o juiz pode alterar, os credores podem trazer alterações também. Esse plano, ele pode ser parcelado, essas dívidas, até 60 meses. Né? Então, assim, tem alguns critérios que pode ocorrer até o deságio. Até o que é o deságio? Até algumas formas da gente diminuir o valor da dívida. E aí vai depender muito se, exemplo, se você tinha uma dívida, vamos dizer, o saldo devedor hoje era 100 mil, mas quando você já quitou parcialmente, né, pelo menos o principal, e aí a gente faz uns cálculos desse saldo, uns cálculos do que você já pagou com o valor emprestado do principal. Então, são algo mais técnicos, né? Não teria como dar uma explicação mais fácil para que a pessoa possa compreender melhor esses cálculos. Mas o especialista da área, ele saberá muito bem fazer isso. Então, eles são feito um plano, né, de pagamento, que a gente chama um plano de pagamento, e é apresentado em juízo, dentro das possibilidades do autor da ação, né, que é, no caso, o cliente, o superendividado, e é analisado tanto pelo juiz como também por esses credores, que podem também trazerem propostas ou modificações desse plano. Mas sempre nós vamos observar nesse plano o mínimo existencial para essa família sobreviver. Doutora, quais são as dívidas que a gente pode negociar dentro dessa lei? Aqui eu estou falando de dívidas bancárias, né? Tudo que a gente fala aqui são o quê? Os consignados, empréstimos pessoais, cartões de crédito, todas essas dívidas vão entrar. Tem dívidas, inclusive, já vi casos onde se coloca até dívidas contraídas em, por exemplo, tipo essas lojas de departamento. Sim. E tudo. Em tese, não entra, né? A lei não fala delas, mas eu já vi casos que foram colocados. Se for por financiamentos, entram, né? Tem alguns casos... Tem lojas que fazem, né? Financiamento. Por financiamento. Aí entra. Se for financiamento, sim. O que não entra? Financiamento veicular não entra. Tá? E financiamento de imóvel. Isso não entra no superendividamento. Mas ele serve para critérios da gente demonstrar, né, o mínimo existencial do superendividado, né? Demonstrar que aquela renda está totalmente comprometida, porque você não pode deixar de pagar uma casa, senão você vai perder a moradia da família. Né? É uma garantia. Né? Então, é algo que você jamais pode deixar de pagar, porque senão você vai perder a moradia da família. E o carro, o veículo é a mesma coisa, né? A família pode perder se deixar de pagar. Então, você pode demonstrar isso também, ajuda a demonstrar o quanto a família está superendividada. E a questão de valores, como é determinado,
quando você faz essa renegociação, deu tudo certinho, como é que é determinado esse valor a ser pago pelo consumidor? O cálculo não é um cálculo simples, né? A gente usa, por exemplo, no meu escritório, a gente tem um sistema onde a gente faz os cálculos, né? Não tem como eu explicar aqui para você. Mas o cálculo que eu faço, em tese, é o seguinte. Exemplo, vamos dizer que lá dentro do superendividamento eu tenho que pagar R$1.000 para todos os meus credores lá. Eu vou pegar os R$1.000 que eu tenho que pagar e dividir proporcionalmente aos valores em tese que eu estava pagando anteriormente a todos aqueles credores, né? Que pode chegar até 60 parcelas. Aí depende, tem credores às vezes que você está devendo menos, as parcelas vão ser menos. Entendi, né? sim. Então, assim, não tem como eu explicar aqui como se sucede. Mas tem um valor específico que não tire essa parte do mínimo existencial. Não, sim, você vai chegar a um valor e dentro do plano de pagamento a gente já apresenta isso. A exemplo, vamos colocar aqui, que eu teria que pagar desses R$1.000 que eu disponho para pagar. Ó, nós chegamos num cálculo e o valor que eu tenho que pagar a todos os credores disponível é R$1.000. Tá? Certo. Então, pronto. Desses R$1.000, 25% vai ser para o banco X. Certo. Desses R$1.000, 10% vai ser para o banco Y, né? Então, dentro desse plano, eu vou apresentar quantas parcelas de tantos reais para o banco X, tantas parcelas de 10% para o banco Y, até dar a quantia que eu devo pagar até o final. Entendi. Né? Entendeu? Tá, doutora, agora é o seguinte, se o credor lá não aceitou, tem alguma consequência para ele? O credor pode não aceitar. Ele geralmente não aceita, mas pode vir uma sentença e aí ele aceita a sentença ou recorre, né? Entendi. Ou apresenta uma outra proposta. Entendeu? Entendi. Então, assim, olha só, gente, a gente começa a falar, vai ficando se envolvendo no assunto e rapidinho alguém diz assim, já está na hora de ir para o intervalo comercial. Então nós vamos e voltamos já já com Marina Belandi. Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade.
Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Você já conhece o combustível Dura Mais? Ele está disponível aqui no Alto Posto Rio Branco e é sinônimo de economia e confiança. A gasolina e o etanol Dura Mais rendem mais quilômetros por litro, protegem o motor e garantem muito mais desempenho para o seu carro. Alto Posto Rio Branco. É confiança, preço justo, qualidade e o combustível certo para você rodar muito mais. Dura Mais. Seu veículo vai mais longe por menos. Voltando ao nosso intervalo comercial e vamos falar sobre superendividamento, meu povo. Doutora, quais são as principais causas, né, desse superendividamento? Bom, vamos voltar um pouquinho lá para a pandemia, onde nós podemos, constatamos, né, principalmente nós que nós advogamos na área bancária, onde deu início, né, essa fase de superendividamento. Esse foi onde nós constatamos que iniciou, né, o endividamento das pessoas. O consumismo exacerbado, a ansiedade, tudo veio com a pandemia, não foi, doutora? Sim, isso é uma das consequências. Sim. Uma outra que me chama muita atenção, e aí eu coloco muito a culpa nas próprias instituições financeiras, nos bancos, é o quê? A facilitação ao crédito, né? Ficou tão facilitado e esse crédito de uma forma que as instituições financeiras elas não estavam medindo esses critérios. Elas têm obrigações, né? Obrigações inclusive legislativa, resoluções do Banco Central, do Conselho Monetário, só que elas não estavam mais observando. Isso tem um impacto na vida do consumidor. E é tanto que hoje nós estamos pagando por esse impacto. Nós estamos com pessoas superendividadas, pessoas endividadas que não têm mais condições de arcar, né, com esses empréstimos contraídos. Por quê? Porque a facilitação ao crédito foi tão grande que a gente está sofrendo as consequências. Essa é uma das questões que nós levantamos. As outras, nós temos aí também aquele marketing, né, que todos nós recebemos. Quem de nós, pelo menos uma vez ao dia, não recebe aquela ligação de oferta... Indecente, né? De oferta por telefone. Sim. Às vezes não é só uma, né? É duas, três, vários. Passamos o dia recebendo ofertas de instituições, marketing telefônica e bancária. marketing pesado, né, agressivo, né, que inclusive fere o direito do consumidor também, ofertas abusivas. Então, isso também é uma das questões que leva o consumidor, muitas vezes, ao superendividamento. E vem os eventos inesperados que nós falamos, né, que uma das questões que nós temos muito são esses eventos da vida, que é o desemprego, uma gravidez, né, mesmo que planejada ou não, casamento, mudança de emprego, mudança de local, às vezes você também entra na faculdade, né? Ou tem que colocar um filho também para estudar fora, né? Aqui no nosso estado nós temos muito isso, né? Uma família que reside no interior tem que trazer o seu filho para a capital para fazer uma faculdade, ou sair do estado para estudar em outro local, ou em outro país. Então, tudo isso são eventos também que podem nos levar ao superendividamento. Juros elevados, né? Nós temos muito isso na prática, principalmente dentro dos próprios consignados, embora a lei diga quais são os juros e tudo, mas nós temos essas práticas ilegais por parte dos bancos, né, das financeiras. A pressão social, né, que era aquilo que nós falávamos no intervalo, a pressão social, a dificuldade de você dizer não. Né? Nós brasileiros, nós temos dificuldade de dizer não preciso, não quero, não vou. Sim. Então, tudo isso nos leva ao superendividamento.
Doutora, como é que eu sei, né? Você que está em casa, já presta atenção, como é que eu sei que eu estou super endividada? Quais são os sinais? Bom, primeiramente você já coloca lá, você tem 2, 3 contratos, né, de empréstimo. Já começa por aí. Você já tem que começar a acender um alerta, né? Já fica esperto. Você já está com uma margem aí, no mínimo, né? De comprometida, 35%. Né? Você olha lá na sua parte de consignados, você vai ver que você está com 35% da sua margem do seu salário comprometido. Então, você imagina que, a partir dali, se você pegar mais um empréstimo pessoal de descontar na sua folha, você já tem outro comprometimento. Muitas vezes as pessoas pegam um empréstimo até mesmo por supérfluo, né, doutora? Esse é um risco muito grande. Você pegar empréstimos, né, para coisas desnecessárias. Sim. O empréstimo ele tem que ser algo pontual, necessário. Você pegar, às vezes, os juros... essas ofertas que eu digo. O juros está muito em conta, está barato. Tá, mas para que você precisa desse dinheiro? Esse é um questionamento a se fazer. Né? Toda vez que você for pensar em fazer empréstimo. Tem essa necessidade? Não, não tem. Por quê? Se você pegar esse dinheiro, certamente você vai gastar com o que não precisa e você terá que pagar. Doutora, a gente está em Setembro Amarelo, quando nós falamos sobre saúde mental. E aí a gente vem para cá. O impacto dessas pessoas super endividadas, né, com relação à saúde mental. Sim, isso aí é fato, né? Quem não precisa nem ser super endividado. Você está devendo a alguém, você está com dívidas, isso já tem, com certeza, afeta, né, o psicológico. Pessoa, isso aí é certeza. Nós temos casos, né, de pessoas, inclusive, que cometeram suicídio, né? E merecem, sim, uma atenção, inclusive uma atenção, aproveitar esse mês, que é, né, um mês de atenção. Sim. Nós precisamos, sim, como orientação, nós, como advogados, também orientamos os clientes, né, os nossos assistidos que estão nessa situação. Eu, quando percebo que o meu cliente está numa situação dessa, a gente manda, né, encaminha ele, né, para um atendimento psicológico, para um atendimento de um terapeuta, para acompanhar, porque é um processo de sofrimento e não Sim. é um processo rápido, né? Não é algo que você entra hoje ou amanhã na justiça e que você vai ter uma ação rápida, né? Até porque esse iniciar o processo já é um sofrimento. Você imagina Sim. você conseguir primeiro a documentação necessária para você entrar com a ação, fazer essa análise, contar novamente o que aconteceu para que você chegasse àquele colapso, né? Todo desgaste. Então, assim, comprovar isso em juízo, até o juiz analisar, passar por uma audiência, né, com esses credores, né? Ser aprovado ou não esse plano, né? Pode ser que o próprio juiz faça um plano compulsório, pode ser que o plano seja aprovado ou não, né? Então, assim, isso tudo também é um desgaste, né, processual, psicológico para essa pessoa. Então, assim, é importante também um tratamento, um acompanhamento, sim, para essas pessoas. Doutora, a Lei 14.181, qual é o papel, a importância dessa lei na vida das pessoas? Bom, é a lei do superendividamento, né, que nós estamos falando. Isso aí foi um plano, né, porque foi verificado que a gente estava entrando nesse colapso, onde as pessoas não estavam mais conseguindo pagar, né, e tendo essa necessidade. Então, a lei ela veio para proteger esse consumidor e também para que ele consiga, né, sobreviver. E isso também não significa, muitas vezes, e muitos imaginam que as pessoas querem fugir de não pagar as dívidas. Não significa isso. Você vai pagar. Sim. Mas você vai pagar dentro de um limite que você consiga sobreviver, né, você e sua família. Então, a ideia da lei é essa. É que as pessoas também não passem necessidade, nem ela e nem a família. Mas que ela também consiga quitar esses débitos com os credores.
Doutora, a melhor prática para evitar o superendividamento? Educação financeira. A educação financeira, eu acho que é algo que nós temos que colocar desde criança, Com lá certeza. na prática, Nas escolas, deveria existir nas escolas. Sim, desde o primário, né, ensinar como gastar, como não ser um consumerista, né? Porque nós temos muito isso. Você não está precisando, mas você vai lá e compra 3 canetas. Você só precisava de uma, ou talvez nem precisasse. Então, assim, nós precisamos nos educar. Educar as crianças. Vamos começar pela base, as crianças que se tornarão adultos consumistas. Quando você faz, porque hoje em dia, nós estamos falando dessa questão da futilidade, né? A internet está aí para ajudar você a se endividar. Qualquer criança hoje em dia já sabe mexer no telefone melhor do que a gente, que somos adultos. Sim. Então, quando ela olha, né, aquela ilusão que vê um coleguinha, uma criança do mesmo tamanho, que tem aquele produto, um brinquedo, uma roupa, um sapato, um telefone, um tablet, enfim. Mesmo que ele não tenha condições, mas ele vai insistir. E o pai, muitas vezes, não tem condições, mas cede, vai ali, vai na loja, compra em suaves prestações e, no final das contas, está todo mundo endividado. É, né? O modismo, né? O modismo. Às vezes nós queremos estar na moda, Isso. mas não há necessidade, né? Aquilo que eu falei, nós cedemos à pressão social. Queremos estar sempre na moda, né? Com o tênis da moda, com o celular do momento, com aquele aparelho que é o aparelho que foi lançado agora. Sim. iPhone, ou febre. E não há essa necessidade, né? Eu acho que nós temos que iniciar. Você precisa comprar essa roupa, você precisa ter esse aparelho celular X, porque... Lógico, nós trabalhamos, eu como uma profissional, né, na minha área, eu preciso de fato ter um aparelho melhor, né, para atender os meus clientes, eu consigo visualizar os processos, eu consigo ter acesso ao sistema do meu escritório pelo aparelho celular. Então, eu preciso sim ter um aparelho melhor, mas eu preciso ter o que foi lançado hoje? Não preciso. Então, assim, são questões que eu tenho que ponderar. Né? É muito caro, né? Você pagar talvez 15 mil, 20 mil, não sei. Então, você tem que analisar. Você vai comprar um veículo. Analise onde você vai comprar, qual o veículo que você vai comprar. Quanto eu posso pagar de parcelas. E não é só o veículo. Você tem que pensar que não é só as parcelas desse veículo, não é só a parcela do financiamento. Você tem que pensar que esse veículo tem uma manutenção que você tem que dar. Você tem que pensar... E tem que ter. Exato. Você tem que pensar que esse veículo, você vai ter combustível, Sim. tem o IPVA, né? Então, assim, tudo isso você tem que ponderar quanto que vai lhe custar aquele veículo, né? E você tem condições, a sua família tem condições de pagar aquele veículo X? Se não tiver, então, não compre. Porque você vai ter um problema lá na frente. Analise os juros do momento, faça cotações, verifique isso. Porque muitas vezes nós compramos muito no impulso. E esse de comprar no impulso... É onde a gente se ferra, né? É onde a gente erra, né? A necessidade, sim. Muitas vezes nós estamos naquela necessidade e, infelizmente, não temos esse mesmo... condições de fazer essa cotação, essa avaliação, questionar, ir em busca de outros produtos. Eu podia comprar um iPhone, mas tem o Samsung, que é tão bom quanto. Tem esse computador que eu estou precisando, mas tem esse outro aqui que talvez me sirva. Então são questões que talvez nós temos que mudar essa nossa mentalidade, né, e buscar alternativas. Uma outra coisa que nós não fazemos e que é de modo geral é guardar sempre um pouco do nosso salário, né? uma poupança, né? Ter sim uma reserva, né, uma gordurinha ali para emergências. Nós passamos muito isso na pandemia. Sim. Muitos de nós não tínhamos o que comer. É tanto que o próprio governo federal teve que injetar valores, fazer um monte de decretos, né, para a gente conseguir, as pequenas empresas, enfim. Mas nós nos vimos naqueles momentos, meses, né, com tudo fechado.
Em casa, em trancado, casa, né? sem- Por mais que nós não estivéssemos em casa, mas nós tínhamos que cumprir. As contas continuavam chegando. Os boletos não queriam nem saber, tô na porta, batendo palma. Exatamente. Não pegava Covid, os boletos, então não quer nem saber, vou para casa. Isso. Então, assim, a gente percebe que se nós tivéssemos, talvez, uma educação, talvez hoje nós não estivéssemos também atravessando esse superendividamento, né? Porque tudo, dali para cá, começou. Né? Então, se a verdade. gente tivesse essa educação, desde lá, guardando uma reserva, né? Então, a gente tem que aprender que nós não podemos gastar tudo que ganhamos. Temos que ter uma reserva para que, numa eventualidade, a gente não precise socorrer dessa forma aqui, que venha São os uma empréstimos, né? bola de neve. Porque você Verdade. empresta uma vez, vai emprestando outra para cobrir, e quando você chega ao seu limite, que não tem de onde emprestar mais, e o banco vai executar, o banco não vai renegociar mais. E a única alternativa que os bancos lhe dão, as financeiras lhe dão, é o quê? Sempre renegociar, sempre renegociar. E essa renegociação, ela nunca é boa para o consumidor. Pode ter certeza. Que é juros, cima de juros, né? Praticamente, Juros né? em cima dos juros, às vezes não é cotado o que você já pagou. Então, tem uma série de coisas. Às vezes, eles pegam vários contratos, onde você pagava um juros menor, outros um pouco mais, juntam tudo, faz uma renegociação única. Então, não tem como você mensurar o que você está ganhando e o que você está perdendo. Doutora, quais são os principais desafios enfrentados pelos consumidores que estão super endividados? Bom, o principal é não conseguir sobreviver, né? Verdade. Porque você não consegue comer, né? Eu tenho pessoas que chegam ali com uma renda boa, razoável, uma renda que, digamos assim, qualquer um de nós, poxa, você ganha, diante do patamar, né? Que aqui no nosso estado, bem, mas você não tem um mínimo para ir, por exemplo, doutor, eu não tenho dinheiro para comprar um sorvete para o meu filho. Né? É algo que você Sim. fica, poxa, você não tem R$10 para ir ali tomar um sorvete com Verdade. seu filho. É algo que você fica pensando. Com Como- certeza. como A que pessoa você- trabalha tanto e no final do mês não sobra nem R$1. Isso. Então, assim, eu não tenho dinheiro, né, para qualquer outra coisa, para respirar. Então, assim, esse a tua pergunta era do... Quais são os principais desafios dessas pessoas? O principal é sair. Como que nós vamos sair, né? Fazendo essa análise, que eu Sim. digo, pegar todas as dívidas e apresentar esse plano, pedir uma suspensão, né, em juízo. Quando a gente pede essa suspensão, a pessoa vai respirar um pouco. Mas esse de respirar também, nós temos que colocar sempre em mente. Não significa que você não vai pagar as suas dívidas. Você vai pagar, sim. Doutora, foi um prazer, né? Já chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Muito obrigada pela sua participação aqui, suas considerações finais. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, tá? Agradeço e eu quero dizer para você, consumidor, que está super endividado. Todo problema, ele tem solução, tá? E eu costumo dizer que o que não tiver solução, solucionado está. E mesmo que você esteja atravessando esse problema de superendividamento, de estar sendo cobrado, de oficial de justiça muitas vezes à sua porta, os cobradores, o banco ligando, execuções, procure um advogado especialista na área, procure alguém que entenda dessa área bancária para solucionar o seu problema. E sempre tenha em mente que para tudo nós temos uma solução. Muito isso obrigada. aí, gente. Olha só, mais uma vez, muito obrigado pelo teu carinho. Já quero deixar aqui o meu abraço para a galera lá da Transacriano, o seu Célio, que tá ligadinho com a gente. Obrigada pelo carinho. Antônio Raimundo, Rosilene, obrigada por vocês estarem sempre, sexta-feira ou no domingo, ligadinho com a gente. A Elaine da Ótica Aquiri não perde um domingo. O Kleber, que é meu chamego, meu xodó. A criancinha que está toda sexta-feira ligadinho com a gente. E você aí que me dá o prazer de estar na sua casa. Muito obrigado pelo carinho. E até sexta-feira que vem, assim Papai do Céu permitir. Muito obrigada. A mãozinha para dar sorte sempre, finalizando o nosso podcast, gente. Obrigada.